descobri o autismo da minha filha? Olá, meu nome é Sheila Lencastre e eu quero compartilhar com você como eu descobri que a minha filha é autista. Gente, demorou 19 anos para eu descobrir que a minha filha era autista. Mas Sheila, por que você demorou tanto para descobrir que sua filha é autista? Pois é, ela era aquela menina que todo mundo elogiava, aquela menina que aprendia qualquer coisa, super obediente e quietinha na dela. Só tinha uma questão que a gente sabia desde pequena, 5, 6 aninhos, que ela era uma criança ansiosa. Quando ela tinha 4 aninhos, nasceu o meu segundo filho, o Thomas. Ele era impossível, ele era muito hiperativo. Olha só o que a gente faz, né? Sem querer, né? Acaba que a minha atenção e ele me tomava muita energia. E aí ela sempre quietinha, ela era sempre obediente. A Sara e o Thomas sempre desobedecendo, chorando. Eu era muito chamada na escola e a Sara não. A Sara sempre ganhava aqueles certificados de uma hora era aluno brilhante, uma hora era aluno ouro, quando mudava de escola. Porém, eu percebia uma coisa, principalmente à medida que ela ia crescendo, a gente foi percebendo que ela ficava triste. Eu sentia ela triste. E no início da adolescência foi essa coisa se intensificou muito a questão da tristeza. Ela nunca foi de ter muitas amizades quando era pequenininha, não queria ficar perto da gente. Ela começou a ficar mais isolada. E aí eu ficava, gente, eu começava a sofrer por isso também. E aí a gente que é muito antenado com essa questão da terapia, meu marido é psicólogo, né? Então a gente já logo levou ela para uma terapeuta amiga nossa. E sempre assim, falavam, ah, a Sara é muito ansiosa, ela é ansiosa, ela não tem nada, ela é só ansiosa. E às vezes eu pensava, né? A gente se culpava, poxa vida, será que eu dei mais atenção ao Thomas do que a ela? O que é isso? O que está acontecendo? A gente começou a ter um olhar mais acolhedor para ela, tentando entender essa questão dela. E aí a adolescência chegou e com ela um sofrimento terrível. E ela chorava, ela não conseguia fazer amigos. E isso, embora ela fosse muito bem na escola, eu sentia muito isso. Eu ficava, gente, por que a minha filha tá sentindo isso tudo? Por que o que tá levando ela a esse sofrimento? E nisso, gente, a gente começou nessa busca, colocamos ela na terapia, nos culpávamos muito, porque a gente ficava tentando ver na infância o que a gente fez de errado. Eu ficava nessa angústia e sempre estudando, gente. Eu nunca me conformei. Falei, não, a minha filha não vai ser assim, eu vou procurar, assim como eu procurava quais eram as melhores intervenções para o Thomas, eu comecei a procurar quais eram as melhores intervenções para Sara, o que poderia fazê-la feliz, porque o que eu mais percebia nela era sofrimento no seu olhar. A gente viu a coisa ficando tão grave a ponto da gente ter que levar ela ao psiquiatra. Ela tinha umas falas estranhas, comportamentos estranhos, a gente começou a perceber. E na adolescência, tudo isso ficou muito aflorado. E a gente começou a não reconhecer a nossa própria filha. E aí ela teve diagnóstico, depressão, ansiedade. E aí eu começava a ler sobre depressão, sobre ansiedade. E aí até diagnóstico de possivelmente borderline ela teve. Dos 13 anos até os 19. Eu comecei a falar, gente, a senhora parece mais autista. Mas eu comecei a falar isso sem muito acreditar. Mas eu falava, gente, ela falta.
porque às vezes ela entrava num processo depressivo que ela faltava 3 dias direto, e a gente deixava, sabe por quê? Porque o mais importante para nós era ela, a saúde emocional dela do que a escola. Cada dia mais, através do meu estudo, eu fiz especialização em educação inclusiva, educação especial, justamente para entender o meu filho. E aí eu comecei a entender a minha filha. Só que quem que normalmente tem o diagnóstico de autismo? Aquelas crianças muito estereotipadas, principalmente na escola. Aquela criança que é ou muito fora, né? Que tem crianças que saem fora, assim, às vezes da realidade, ou crianças muito agressivas, que têm muitas crises, crianças que não falam. Essas, os médicos vão e já tem um interesse logo no diagnóstico, ó, é autista. E às vezes você aí tem um filho, uma filha que você não entende os comportamentos aí na sua casa, né? Talvez se tiver é, é, essas características, que eu também quero falar um pouquinho das características, que vai ser um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande esse. Quem sabe o seu filho tem essas características, porque eu, para falar uma verdade para você, eu cheguei a pensar que minha filha era louca, no popular, não tem? Eu falei, gente, cheguei a falar para minha mãe, eu falei, gente, eu acho que Sara é doida, mãe. Ela é tão estranha e às vezes ela ficava com um olhar. E agora eu sei, quando ela tá em crise emocional, o olhar muda. Aí meu marido atendeu no seu consultório uma menina que ele já estava atendendo e aí o psiquiatra ajudou ela no diagnóstico e ela veio falar com ele. Falou, eu sou autista. Só que ela não parecia. Ela não era estereotipada. Ela não tinha aquelas coisas que a gente sabe que o autista tem, às vezes mexer muito com a mão, às vezes pegar um barbante, ficar, né? E eu também, nesse meio tempo, eu fiz musicoterapia, e aí eu atendi em um local, né? Eu atendi a Mais, que é um local só de autistas. E aí eu fui tendo esse conhecimento, meu marido também estudando. E aí ele falou, Sheila, quando ele chegou, ele falou, olha, eu atendo uma menina que ela foi diagnosticada autista. E você acredita que ela não parece autista? Ela parece com Sara. Eu acho que Sara tem autismo. Eu acho que ela é autista. Vamos conversar com ela? Eu falei, ó, vamos conversar, mas vamos devagar e tal. E aí, gente, nós sentamos com ela, que a gente sempre foi muito aberto quanto a isso. Nesse período, gente, ela chegou a tomar mais de 10 medicações por dia e não ficava bem. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a gente conversou com ela, meu marido falou, e aí falou, pesquisa sobre isso, porque ela também sempre foi muito interessada em se entender, se descobrir. Então, tudo que a gente falava, o que o psiquiatra falava, o psicólogo, ela já ia pesquisando. E aí ela pesquisou. Calhou que foi, olha só, no início da pandemia. Olha como é novo agora a descoberta aqui em casa. Olha, até os 18 anos. Não, quase 19. Ela já ia fazer 19 anos. E a gente na busca para saber o que, que ela tinha. E aí ela começou a ler sobre autismo. Ela foi se reconhecendo. E aí ela chegou pra gente e falou: pai, mãe, eu sou isso daqui. Eu sou igualzinha a eles. E aí, gente, entrou a pandemia e tal, né? Muita gente foi pro digital. E aí ela entrou em grupos, comunidade. Ela foi entrando e foi se reconhecendo. É como se ela tivesse achado a tribo dela, gente. Eu vi felicidade nos olhos dela novamente. Porque ela viu que ela não era louca, né? Que ela não era uma menina irresponsável, ela não era rebelde, ela era autista. E ela hoje ela tem tanto orgulho de ser autista, de falar que é autista. Ela tem crises ainda, Sheila? Tem, tem. E hoje a gente sabe, ela sabe. É porque ela é autista.
Existem coisas, principalmente, por exemplo, se ela ficar em casa o tempo todo, se ela ficar dentro do quarto dela escrevendo como ela gosta ou estudando como ela gosta, ela não tem crise. Ela não tem. Só que eu sei, você sabe, que a gente precisa sair para o mundo. A gente precisa viver, conquistar, enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Então, ela hoje, ela tá na terceira faculdade. Ela começava, tudo que ela tentava e tenta, ela consegue. Só que ela não permanecia. Ela começou, fez engenharia, primeiro Enem que ela passou, engenharia aeroespacial. Olha só. Aí chegou lá, começou a fazer, morava longe, foi no sul, a gente mora no sudeste. E aí ela não conseguiu. Ela, mãe, viver sozinha é muito difícil. Ter que resolver as coisas é muito difícil para mim, eu não sei fazer isso. E aí ela veio, começou jornalismo. E aí ela falava, ai, mas jornalismo é muito fácil. Depois ela estudou sozinha em casa, no período da pandemia, e passou em medicina. Hoje ela está no quinto período de medicina. E aí ela tem as crises dela na faculdade? Tem. Mas a faculdade, olha, é muito nota 10, né? Apoia ela em tudo. A psicopedagoga, eles sempre falam o que precisar, a gente vai te apoiar e a gente está aprendendo, nós vamos aprender juntos. Então, gente, hoje, pensa numa mãe feliz, porque eu vejo felicidade nos olhos da minha filha. Vejo crise também? Vejo. Ela tem as crises dela e eu apoio. E aí eu mergulhei no autismo igual eu mergulhei no TDAH quando eu descobri do meu filho. E cada dia mais eu entendo mais sobre essa questão. E eu lembro até hoje que quando antes de eu ter filhos e quando eles vieram, eu coloquei, eu fiz um propósito para mim, meus filhos vão ser pessoas de sucesso, eles serão aquilo que eles quiserem ser. E aí, quando eu não percebia isso na minha filha, quando eu percebia sofrimento na minha filha, eu sofria também. E hoje eu vejo os dois estão seguindo o seu propósito, aquilo que eles querem fazer. É bom demais, gente. É bom demais. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, um pouquinho da minha história. Hoje ela está no quinto período de medicina. E quem vê a história dela hoje, pensa assim, ah, foi fácil, está fazendo medicina. Não, não foi fácil e nem aí, nem está sendo fácil. Né? Ela tem que matar um leão por dia, como diz o outro. Né? Mas eu sempre falo com ela, eu estou com você. E eu tenho muito orgulho da minha filha autista.